Senhor, não semeaste o bom trigo no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Reverendas irmãs, caríssimos irmãos, estamos, por graça de Deus, no 5º domingo depois da Epifania. E ao celebrar, portanto, estes domingos, nos quais a Igreja, na sua esperança, cada dia coloca uma imagem diferente sobre os mistérios da fé, os mistérios da salvação e, sobretudo, os mistérios da Igreja, no dia de hoje, então, nós temos uma bela imagem. Tanto na Epístola como no Evangelho, nós vemos que o apóstolo São Paulo e também a nosso Senhor Jesus Cristo se diz uma verdade sobre a Igreja. Primeiramente, o apóstolo São Paulo fala para nós de uma igreja ideal. Uma igreja toda fundada na virtude da caridade, que é o vínculo da perfeição, a rainha de todas as virtudes. E justamente ao falar dessa igreja ideal, o apóstolo coloca para nós quais as virtudes que essa igreja ideal deve inspirar em cada um de nós, fiéis católicos. E são as virtudes da misericórdia, da bondade, da humildade, doçura, mas sobretudo a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas quando nós escutamos a leitura do Santo Evangelho, nós vemos que nosso Senhor não somente fala de uma igreja fundada na santidade, mas fala para nós de uma igreja não ideal, mas da igreja real. E por isso nós vemos na parábola do semeador, que por um lado vem o Senhor, o dono da messe, e semeia no seu campo o trigo. Mas então, quando saem os operários a descansar, vem o inimigo e semeia o joio. Para nós podermos então fazer uma comparação e entender bem as imagens dessa parábola, devemos recordar: o joio, ele é em tudo semelhante ao trigo. Mas a diferença só é percebida quando se tem o joio nas mãos e se apertando, percebe-se que na verdade é uma semente vazia. Enquanto o trigo tem 1001 utilidades, o joio não serve para nada. Então nós podemos também buscar entender o que nosso Senhor quer dizer com essa parábola. Quem é o semeador que saiu semeando a boa semente? É o próprio Jesus, que semeou a semente do Santo Evangelho, que semeou a doutrina de salvação para a remissão dos nossos pecados. E justamente esse grande campo onde a semente foi semeada é a Santa Igreja. Portanto, na igreja nós temos essas duas sementes. Por um lado, a semente semeada pelo bom Jesus, o trigo, a boa semente. Mas do outro lado, nós temos o joio, que em tudo semelhante, em tudo parece com o trigo, mas na verdade é uma semente nociva que de nada aproveita para a messe. Então, caríssimos irmãos, essa é a grande realidade também da Santa Igreja no tempo presente. Por um lado, nós vemos os bons, os fiéis, que seguem a Deus, que amam a Deus de todo o coração. Mas do outro, nós vemos aquelas pessoas que se relaxam no cumprimento dos seus deveres espirituais, que se afastam de Deus, vivem aparentemente como católicos, mas na verdade o seu coração está muitas vezes cheio de maldade e de pecado. Então, caríssimos irmãos, devemos sempre buscar ser trigo e tomar muito cuidado para não cairmos e nos tornarmos joio. Mas se Jesus é o Senhor que semeia boa semente, quem é o inimigo que semeia
o joio. Este, caríssimos irmãos, é certamente o demônio. E o demônio semeia 3 tipos de semente no campo da igreja para buscar arruinar a obra de Jesus. E esse joio semeado pelo demônio, nós podemos dividir em 3 tipos. Primeiramente, o erro, a mentira. Em seguida, o pecado. E por fim, o escândalo. Essas são as 3 sementes semeadas pelo inimigo. A primeira semente é o erro, a mentira, que nós vemos sobretudo na forma de heresia. Desde que o bom Jesus ensinou para nós as verdades necessárias para a nossa salvação e que fundou a Santa Igreja Católica, não houve na história da Igreja um único momento de paz. Em todos os séculos se levantaram pregadores de novidades, pregando mentiras, justamente para buscar arruinar a obra de Jesus. Nos primeiros séculos, levantaram-se os arianos, falando que Jesus era uma simples criatura e que, portanto, não era Deus. Depois vieram os nestorianos, afirmando que se Jesus não é Deus, Nossa Senhora tampouco é mãe de Deus, porque Jesus é uma simples criatura. Depois vieram os gnósticos, os maniqueus, e por fim, no século XVI, nós vimos uma classe de heresia que negava a validade do sacrifício da missa, o sacerdócio católico, a presença real de Jesus na Eucaristia, o culto às sagradas imagens, e justamente esses são os protestantes. Portanto, caríssimos irmãos, nós vemos que em toda a história da igreja, por um lado, houve trigo, mas por outro, sempre houve também o joio. Portanto, coloquemo-nos em guarda, tomemos cuidado para não dar crédito a essas falsidades que nos farão nos tornarmos joio. Portanto, sempre busquemos a fidelidade a nosso Senhor e a doutrina que Ele próprio nos ensinou e nos ensina através da Santa Igreja. Mas também, ainda assim, o demônio não combate a igreja somente pela mentira, pela heresia, mas também combate pelo pecado. Sempre tenhamos viva na nossa mente a imagem de que o pecado é uma ofensa feita a Deus, que destrói na nossa alma a vida sobrenatural, que nos faz perder a amizade com Deus, que nos faz perder inclusive a graça da salvação se não nos arrependermos e não nos confessarmos. Mas também, caríssimos irmãos, e esse é o grande meio do demônio fazer perder as almas, é sobretudo o pecado do escândalo. O escândalo é o principal meio da condenação do nosso próximo. Por quê? Diz São Tomás, o escândalo é um dito ou um fato menos correto que traz a outro ocasião de ruína espiritual. E nós podemos escandalizar o nosso próximo pelas nossas palavras, pelos nossos atos e pelas nossas omissões. Portanto, recordemos, o escândalo é uma ação ruim, pode ser inclusive um pecado, que é para o outro ocasião de queda, ocasião de pecado. E como nós escandalizamos? Pelas nossas palavras, através da maledicência, através da calúnia, através das mentiras inventadas a respeito do próximo. E justamente por causa desses pecados da língua, dirá o salmista sobre o maledicente, a sua garganta é um sepulcro aberto, diz o Salmo 5º. A sua língua é viperina, veneno de cobras é o que tem debaixo delas, diz o Salmo 139. Ou então, a sua língua é como uma flecha penetrante, diz o Salmo 9. Portanto, busquemos não escandalizar pelas nossas palavras. As pessoas que nos conhecem e sabem que somos católicos, quando nos veem falar mal do próximo, inventar mentiras sobre o próximo,
ou então falar coisas desonestas, ficam escandalizadas com a nossa postura e pensam, mas não é fulano, não é fulana católica, está dizendo uma coisa dessas? E então as nossas palavras, ao invés de atrair aquela alma para a igreja, a afasta. Por isso, caríssimos irmãos, tenhamos cuidado para não escandalizar pelas nossas palavras. Mas também escandalizamos por atos. Quando fazemos uma obra ruim, que justamente por ser uma obra má, afasta as pessoas da igreja. As pessoas cobram de nós uma postura coerente com a nossa fé. Por isso, devemos viver de modo coerente com a fé que nós professamos. E também podemos escandalizar pelas nossas omissões. Quando, podendo fazer um bem, nós não fazemos. Nós nos acovardamos diante do bem que devemos fazer. Por isso, justamente, busquemos ser corajosos, busquemos vencer o respeito humano que nos afasta do caminho de Deus, do caminho do bem. Busquemos sempre, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pela nossa coragem, testemunhar a nossa fé para não escandalizar o nosso próximo. Por fim, caríssimos irmãos, nós podemos então nos perguntar, mas por qual razão Jesus é tão paciente com o joio? Existem os bons e os maus cristãos, e ele permite que ambos convivam na igreja. Por que ele não faz logo essa separação? Porque nosso Senhor é paciente, bondoso, misericordioso. E na sua mansidão, na sua paciência, ele, que pôde transformar a água em vinho, quer ainda hoje transformar o joio em trigo. Mas para isso, nosso Senhor precisa de nós. Precisa da nossa colaboração, do nosso apostolado e também das nossas orações. Busquemos sempre, caríssimos irmãos, rezar pelo nosso próximo. Rezar pela salvação daquelas pessoas que sabemos que estão diante de Deus. E a nossa oração surtirá efeito. E então, por meio da nossa oração, poderemos operar esse milagre da transformação do joio em trigo. Peçamos então à Santíssima Virgem, nossa Mãe Santíssima, que possa interceder por nós, nos fazer fiéis e corajosos na prática do bem, no testemunho da nossa fé e no nosso apostolado, para em tudo e sempre buscarmos a maior glória de Deus e a salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.